Helena de Mello Monastiski. Boa tarde, meu nome é Helena de Mello Monastiski, sou da segunda série e hoje vou apresentar minha conferência final de série sobre a profissão de roteirista e o cinema. A definição que eu escolhi para falar sobre esse trabalho é roteiro, texto que resulta do desenvolvimento do argumento de um filme, série, novela, que é dividido em cenas e tem cenários e diálogos. A referência bíblica escolhida foi Salmo 139:16, que diz: "Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir." Origem e evolução do cinema. Conseguir criar imagens em movimento só foi possível através do cinema. Por ser algo que as pessoas buscavam, diversos inventores criaram máquinas para projetar imagens em movimento. E em 1890, o norte-americano Thomas Edison criou uma máquina que projetava filmes de curta duração, de até 15 minutos, em seu interior, o cinetoscópio. Com a popularidade da máquina, a Edison Company passou a instalar cinetoscópios em diversos lugares, como lobbies de hotéis, parques de diversão e fliperamas, e salões de cinetoscópio foram abertos por todos os Estados Unidos. Porém, a máquina só permitia a visibilidade dos filmes a uma pessoa por vez. Em 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis-Jean Lumière realizaram a primeira exibição cinematográfica da história, no Grande Café Paris. Com o cinematógrafo, aperfeiçoamento do cinetoscópio, os irmãos exibiram 10 filmes de curta duração para uma plateia pequena. No século XX, o cinema deixou de ser em preto e branco e mudo e passou a ganhar cores e som. O cinema ganhou cores a partir de projetores lançados por uma empresa chamada Technicolor, que projetavam tons vermelhos e verdes e um prisma misturava as cores antes da projeção, criando imagens coloridas. Porém, esse sistema era muito caro e foi substituído em 1932 por um sistema mais barato e que tinha cores mais vibrantes, também desenvolvido pela Technicolor. Com a virada do século XXI, surgiu o cinema digital, e os filmes passaram a ser gravados e editados em estúdios digitalmente, com câmeras de alta definição e com efeitos especiais melhorados. E surgiram também as plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e HBO. A história do roteiro. Na década de 1890, quando os filmes tinham cerca de 2 minutos de duração, os primeiros roteiros, chamados de cenários, eram como breves sinopses. Após 1901, com o aumento da duração dos filmes, surgiu o diretor, roteirista e produtor Thomas Ince, que mudou a forma como que transformou o roteiro em uma peça fundamental para a produção de um filme. Ince percebeu que as equipes esperavam muito tempo pelo diretor para gravar as cenas, pois o diretor era o único que sabia o plano de filmagem. E ao fundar o seu estúdio Inceville em 1912, Ince instituiu que todos os filmes deveriam ter roteiros. Assim a equipe saberia o plano de filmagem e seria gerada uma eficiência. Apenas anos depois surgiu o roteiro de continuidade. Esse roteiro fornecia estrutura para o processo de pré-produção do filme, como tomadas e uma estimativa do número de dias de filmagem. Em 1895, os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição cinematográfica da história em Paris. 2 anos depois, em 1897, a empresa Mutoscope contratou o ex-escritor Royal McCardle como roteirista. McCardle foi descrito como o primeiro homem dos dois lados do oceano a ser contratado com o único propósito de escrever roteiros para filmes, sendo o primeiro roteirista. Em 1922, foi lançado o primeiro filme 3D, The Power of Love, O Poder do Amor, que tem aproximadamente 15 minutos de duração. Já em 1927, foi lançado The Jazz Singer, O Cantor de Jazz, que foi o primeiro longa-metragem sonoro, trazendo o fim da era do cinema mudo. Em 1929, foi realizada a primeira cerimônia de nominação do Oscar.
Já em 1932, a Escola de Artes Cinematográficas da USC, Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, foi a primeira a ter uma graduação em cinema. Em 1995, o filme Toy Story da Walt Disney Studios e da Pixar foi o primeiro filme a ser totalmente animado por computador. Em 2007, a Netflix ganhou uma plataforma de streaming, sendo essa a primeira plataforma de streaming para filmes e séries. E, em 2009, o filme Avatar, do diretor James Cameron, foi o filme a arrecadar a maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando 2,92 bilhões de dólares, globalmente. Biografia de Charlie Chaplin. Charles Spencer Chaplin Jr. foi um ator, diretor, roteirista e cineasta britânico nascido na Inglaterra em 16 de abril de 1889. Ambos os seus pais eram artistas musicais que se separaram quando Chaplin era ainda muito pequeno e ele ficou morando com a mãe. Já mais velho, Chaplin foi aos Estados Unidos em sua primeira turnê com a trupe de Fred Karr, e em 1913 seu talento foi notado pelo roteirista Mack Sennett, que o contratou para seu estúdio, a Keystone Film Company, onde ele foi bem sucedido e interpretou seu personagem mais conhecido, o Vagabundo. O primeiro filme falado de Chaplin foi The Great Dictator, O Grande Ditador, lançado em 1940. Esse filme foi um ato de rebeldia contra Adolf Hitler e o nazismo e foi lançado um ano antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. O filme também foi reconhecido como um ato de coragem e foi indicado ao Oscar de melhor ator, melhor filme, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante e melhor trilha sonora, com Chaplin ganhando 2 desses prêmios. A saúde de Chaplin começou a decair ao final da década de 1960 e por volta de 1977 ele já precisava de cadeira de rodas e tinha dificuldade para falar. O ator morreu aos 88 anos de derrame cerebral no Natal de 1977, em Coursier-sur-Vevey, na Suíça. Relacionamentos amorosos e filhos. Ao longo de sua vida, Chaplin teve diversos relacionamentos amorosos, tendo 11 filhos ao todo e se casando 4 vezes. Ele se casou a primeira vez aos 29 anos de idade com Mildred Harris, que na época tinha 16 anos apenas. Eles tiveram um filho que nasceu deformado e morreu 3 dias após o nascimento, o que foi a causa do seu divórcio 2 anos depois. Após isso, ele se casou mais 2 vezes, mas acabou se divorciando também por causa de brigas. E ele conheceu pouco tempo depois a filha do dramaturgo Eugene O'Neill, Una O'Neill, porque se apaixonou. Eles se casaram no dia 16 de junho de 1943 e ele tinha 54 anos e ela apenas 18. Ainda assim, eles tiveram um casamento feliz e ela deu 8 filhos a Charlie Chaplin e cuidou dele em sua velhice. Christopher Edward Nolan é um diretor, produtor e roteirista nascido em Londres no dia 30 de junho de 1970. O seu pai era um executivo publicitário e britânico e sua mãe era uma professora de inglês e comissária de bordo americana. Seu primeiro contato com audiovisual foi quando ele tinha 7 anos e pegava a câmera Super 8 do pai para gravar curtas com seus bonecos. Já na adolescência, ele cursou literatura inglesa na UCL, University College London, onde ele foi presidente do cineclube e organizava exibições de longas-metragens. Em 2003, Nolan entrou em contato com a Warner Bros. Para produzir um novo filme do Batman, pois ele queria um filme ambientado em um mundo mais real e não tão fantasioso como nas revistinhas. Batman Begins foi o maior projeto em que ele tinha se envolvido até então. E o filme foi lançado em junho de 2005 e foi bem sucedido, tendo a 8ª maior bilheteria do ano nos Estados Unidos e a 9ª globalmente. Em janeiro de 2013, foi anunciado que Nolan iria escrever, dirigir e produzir um filme de ficção científica chamado Interestelar. O longa teve vários atores famosos como Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Matt Damon e Anne Hathaway, e também foi bem sucedido, arrecadando mais de 670 milhões de dólares e ganhando na cerimônia do Oscar de 2015 o prêmio de melhores efeitos visuais. Nolan se casou com Emma Thomas, sua esposa na UCL, na universidade que ele cursou, e ela é produtora de todos os seus filmes e juntos fundaram a empresa de produção cinematográfica Syncope Inc. Eles têm 4 filhos e moram atualmente em Los Angeles, na Califórnia. A formação em cinema.
O cinema se tornou uma graduação em 1932 na USC, Universidade da Califórnia do Sul. E aqui no Brasil, ganhou graduação em 1966 no curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, da Universidade de São Paulo, USP. Há 3 tipos de graduação nessa área, que são a bacharelado, que foca mais em formar os estudantes para atuar em todas as áreas da produção de filmes, e eles aprendem sobre a história do cinema mundial e cinema brasileiro e os princípios criativos da produção audiovisual. Há também a licenciatura, que foca mais em formar professores e pesquisadores da área. Assim, os licenciados podem ser professores de curso e elaborar projetos em museus, teatros e escolas. E o curso de tecnólogo em produção audiovisual foca em técnicas para produzir os materiais audiovisuais. Então, os alunos aprendem sobre edição, montagem, iluminação e sonorização. A remuneração do roteirista no Brasil varia muito, com a média salarial de R$ 3.895, mas o valor geralmente varia de R$ 3.000 e R$ 12.000. Ainda assim, alguns profissionais ganham muito mais porque o valor não é fixo e depende do tipo de projeto com que o profissional trabalha. Se ele trabalha, por exemplo, com plataforma de streaming, o seu salário vai ser muito maior. Já se ele trabalha em uma equipe de roteiristas, ele pode ganhar de R$ 10.000 a R$ 20.000 por episódio. Se for head writer, quem supervisiona uma equipe de roteiristas, ele pode ganhar de R$ 25.000 a R$ 40.000. E se escrever um roteiro de mais de 90 páginas para longa-metragem, a Associação Brasileira de Roteiristas diz que ele deve ganhar pelo menos R$ 50.000. Ainda assim, a maioria dos roteiristas no Brasil consegue trabalhos mais simples. O princípio que eu escolhi falar foi a individualidade, pois cada roteirista tem uma maneira própria de criar o desenvolvimento dos seus personagens e a sua narrativa. E por isso há tantos filmes que passam sensações diferentes e tantos gêneros diferentes de filme. Christopher Nolan, por exemplo, é um diretor e roteirista que gosta de usar complexidade e ideias de espaço e tempo nos seus filmes. Já o Charlie Chaplin gostava de usar comédia para entreter o seu público. Eu escolhi falar sobre o cinema, pois eu sempre gostei muito de assistir filmes e séries e sempre me fascinou muito a atuação, você entrar em um personagem e transmitir o que ele está sentindo. E decidi falar sobre a profissão de roteirista, pois eu gosto muito de criar minhas próprias histórias e narrativas, e eu também admiro muito filmes que têm um bom enredo e uma boa reviravolta. Obrigada pela atenção. Parabéns, Helena. Convido a aluna Júlia de Mello Monastiski. Boa tarde, meu nome é Júlia de Mello Monastiski, sou da 2ª série do Colégio Batista Vida Nova e hoje irei apresentar minha conferência final de série sobre psicologia. As definições que eu escolhi para relacionar esse assunto foram: psico, que deriva da palavra grega psique e pode significar alma, espírito ou mente, e logos, que pode significar palavra, discurso ou origem do universo. Juntando essas duas palavras, nós temos psicologia, que é a ciência que estuda a mente. A referência bíblica que eu escolhi foi Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experienciar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. História da psicologia. A psicologia se iniciou na Grécia Antiga, atrelada à filosofia grega. Nessa época, as pessoas buscavam compreender a mente e o comportamento humano. Uma grande influência desse período foi Platão, que propôs a teoria da alma tripartida, que era dividida em parte lógica, espiritual e apetitiva. Outra influência foi Aristóteles, que acreditava no raciocínio lógico e no pensamento empírico, que mais tarde se tornaram bases para o método científico. Na Idade Média, a filosofia se atrelou à teologia e surgiram questões a respeito da moralidade, da alma e da salvação. Já no Renascimento, a filosofia começou a se separar da teologia e a psicologia começou a aparecer como ciência. John Locke, Immanuel Kant e René Descartes gostavam de pesquisar sobre a origem do conhecimento e sobre a relação entre mente e corpo.
Mas o real marco do começo da psicologia foi em 1879, quando Wilhelm Wundt construiu o primeiro laboratório experimental de psicologia em Leipzig, na Alemanha. Conforme a psicologia foi se desenvolvendo, foram surgindo várias escolas com diferentes visões. A primeira foi o estruturalismo, fundado por Wundt e por seu aluno Edward B. Titchener, que focava em entender a estrutura da mente através de uma técnica chamada introspecção, em que se avalia os próprios pensamentos e emoções para entender suas motivações e ações. O funcionalismo foi criado por William James e focava em entender como a mente se adaptava ao ambiente e como os processos mentais influenciavam o comportamento humano. O behaviorismo surgiu no século XX, criado por John B. Watson, e ignorava completamente o estudo da mente, focando no estudo do comportamento como chave para entender o ser humano. A psicanálise foi criada por Sigmund Freud, que utilizava uma teoria do aparelho psíquico, que era dividido em inconsciente, pré-consciente e consciente, e ID, que é a parte movida pelos prazeres e desejos, o superego, que é a parte moral, racional, e o ego, que é o equilíbrio entre o ID e o superego. A psicologia humanista surgiu na década de 1950. Dois grandes influenciadores foram Carl Rogers e Abraham Maslow, e abordava a criatividade e autorrealismo. E a psicologia cognitiva surgiu na década de 1960 e focava em entender as partes internas da mente como linguagem e percepção. Atualmente, com os avanços tecnológicos, estão sendo feitas muitas pesquisas sobre a mente e novas informações estão surgindo nessa área. A psicologia se juntou a outras disciplinas, como a genética e a neurociência, e estão surgindo novas áreas da psicologia. Nos dias atuais são apenas 13, mas futuramente podem surgir outras. As principais dessas áreas são a psicologia social, a psicologia clínica, a escolar e a psicologia hospitalar. Recapitulando algumas das coisas que eu já falei sobre a história da psicologia, se iniciou na Grécia Antiga, com Platão, e na Idade Média se juntou à religião. Uma das suas influências foi São Tomás de Aquino. No século XVII, René Descartes propôs a teoria do dualismo entre mente e corpo. Em 1879 foi criado o primeiro laboratório de psicologia. Em 1890, William James, conhecido como pai da psicologia americana, publicou o seu livro Princípios da Psicologia. E no começo do século XX começaram a surgir as primeiras escolas da psicologia, como behaviorismo e psicanálise. Em 1927, Henri Pierron, um psicólogo francês, veio para o Brasil ministrar cursos em São Paulo sobre psicologia. Em 1977, o Conselho Federal de Psicologia marcou a psicologia como profissão aqui no Brasil. Na metade do século XX, surgiram outras escolas, como a cognitiva e a humanista. No final do século XX, houve uma luta antimanicomial aqui no Brasil, dentro do ramo da psicologia. E nos anos de 2004 e 2011, a ABEP fez reuniões para decidir o rumo da profissão no país, no Brasil. Biografia de Platão. Platão foi um filósofo grego que teve muita influência tanto na filosofia como na psicologia. Ele nasceu em Atenas, na Grécia, no ano de 427 a.C. e era de uma família aristocrata. Por isso, ele teve muitos direitos e pôde estudar música, poesia, linguagem, matemática, entre outras várias matérias. Quando pequeno, ele queria ir para o ramo da política. O seu verdadeiro nome era Aristóteles, mas ele era chamado de Platão por conta dos seus ombros largos. Aos 18 anos, conheceu Sócrates e se tornou seu discípulo. Quando Sócrates foi condenado à pena de morte, Platão teve que se mudar para Mégara para não ser preso. Foi nessa época que ele desistiu da política e foi para o lado da filosofia. Quando viajou para Mégara, conheceu Euclides, que era outro discípulo de Sócrates, e juntos estudaram geometria. A sua viagem mais famosa foi a de Siracusa, na Sicília, onde ele foi exilado porque estava tentando influenciar as pessoas a o seguirem para criar um modelo de sociedade perfeita,
como ele consta em seu livro A República. Aos 40 anos, voltou para Atenas e constituiu sua universidade, chamada Academia, que focava principalmente na filosofia e na ciência. Foi aí que ele conheceu Aristóteles, um dos seus principais alunos, que futuramente seguiu seus passos. Apesar da Academia de Platão ter sido fechada pelo imperador Justiniano, o platonismo já tinha se difundido por todo o mundo. Platão morreu em 347 a.C., porém deixou várias contribuições, como seu livro A República, a Alegoria da Caverna e a Teoria da Alma Tripartite para a Psicologia. Formação da Psicologia. Em média, a mensalidade de uma faculdade de Psicologia custa entre R$800 e R$1.600, variando do local onde se encontra essa faculdade. A duração média é de 5 anos, contando com os estágios e as grades, porém, quando uma pessoa formada em psicologia se gradua, ela não para de estudar, sempre surgem novas informações nessa área, no ramo da psicologia, então os profissionais sempre têm que estar pesquisando e descobrindo novas informações e novos métodos. Em um curso de psicologia, primeiramente o estudante vai começar aprendendo sobre os conceitos básicos da mente, estudando as emoções, e depois vai para a personalidade e psicopatologia, que são transtornos mentais. O estudante de psicologia tem que cumprir pelo menos 800 horas durante os 5 anos que vai fazer a faculdade, em que ele vai ser supervisionado por um professor e por um experiente da área. Ele vai avaliar e tratar de clientes, assim como um psicólogo experiente, para se acostumar com a profissão, a tratar com os clientes e também aprender a ética profissional. A remuneração da psicologia depende bastante da área que o estudante se propõe a fazer, mas pode variar de R$2.100 a R$6.900. A área mais bem paga atualmente é a psicologia jurídica, na área da advocacia, que ganha R$6.425 por mês. Para esse trabalho, eu escolhi me especializar em psicologia clínica, que é a psicologia que avalia e trata de problemas mentais, como ansiedade, depressão e bipolaridade, das emoções, para que o cliente possa ter um equilíbrio mental maior. A psicologia clínica iniciou em 1897, quando Lionel Whitmer fundou a primeira clínica psicológica na Universidade da Transilvânia. Em 1907, foi lançada a primeira revista que falava sobre a psicologia clínica na América. Nas décadas de 1940, 50 e 60 foram surgindo as escolas que formaram a base da psicologia clínica, como o behaviorismo e a psicologia cognitiva, e durante a Segunda Guerra Mundial que a psicologia clínica se tornou popular, pois os soldados, depois do choque pós-guerra, iam procurar psicólogos clínicos para se tratar os seus traumas. A formação da psicologia clínica é muito parecida com a da psicologia geral, a única diferença é que é focada mais nessa questão das terapias e da cognição. E a remuneração depende muito da profissionalidade do profissional, mas vai entre R$3.000 e R$5.000. Para raciocinar, eu escolhi a aliança, pois eu percebi que estudando psicologia a gente não aprende apenas sobre nós mesmos, mas como lidar com o próximo e nos comunicarmos melhor. E também a do governo, pois quanto mais se aprende sobre si mesmo, mais governo e domínio próprio você cria sobre os seus sentimentos e sobre as suas ações. Por relacionar, eu sempre me interessei por psicologia, mas uma série que me fez me interessar ainda mais foi a série O Mentalista, em que o personagem principal resolve crimes, lendo a linguagem corporal e analisando a mente das pessoas. E também uma grande inspiração para mim, para que eu pudesse escolher essa profissão e também a área da psicologia clínica, foi minha tia, que atualmente está cursando psicologia clínica, e é uma pessoa que me inspira muito e eu vejo como ela é apaixonada por essa profissão. Concluindo esse trabalho, eu percebi como a psicologia clínica, como a psicologia realmente é uma profissão necessária e como ela nos ajuda a comunicarmos melhor com as pessoas e aprendermos mais sobre nós mesmos, para assim termos uma comunicação melhor também com o Criador. É isso. Obrigada pela atenção. Parabéns, Júlia.